Bem-vindo, Paulão, tudo bem? Bom dia, Rovai. Queria cumprimentar a Adri, dizer que é um motivo de muita alegria, apesar da gente tratar um assunto tão complexo, né, Rovai e Adri? Ontem, Maceió completou 208 anos. Infelizmente, não tem o que comemorar. A gente está discutindo o maior crime ambiental urbano do mundo, praticado por uma empresa multinacional poderosíssima chamada Braskem. E hoje, inclusive, em Maceió, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais estão fazendo uma grande passeata, né? Uma grande mobilização, ir para a rua, tem que ser para cobrar das autoridades. Porque é preciso a gente entender um pouco esse processo, como surge a Braskem. A Braskem ela surge no final da década de 70, começo da década de 80, em plena ditadura militar, no governo Geisel. E naquele momento, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, tinha um grande profissional, professor Zé Geraldo Marques, que deu a opinião que não deveria ser instalado o Salgema, inclusive na cidade de Maceió, num bairro bucólico, que vocês devem conhecer, que é o bairro do Pontal da Barra, de pescadores, marisqueiras, né, do pessoal do artesanato, que é referência a nível internacional. E esse presidente do IMA, ele foi exonerado, perseguido. Ele teve que sair, inclusive ficou um período na Bahia, que também ele é professor da UFAL. Mas ele já alertava sobre isso. Então, houve uma conivência dos vários governos estaduais e também dos prefeitos ao longo dos anos. E aí ocorreu o acidente logo no começo, um acidente com cloro, atingindo a população em torno do bairro onde fica instalado a Braskem, afetando, eles fizeram um plano de contingência. Depois ocorreu um outro acidente, tudo isso do ponto de vista técnico, né, da própria empresa, no bairro do Mutange, vizinho ao campo do CSA, mas até então não apresentava rachaduras. Já no ano 2000, começa pequenas rachaduras, num conjunto habitacional de prédios chamado Jardim Acácias, de casa. E aí o professor Abel Galindo, que é o professor da UFAL, uma figura muito inteligente e comprometida, ele começava a dar explicações que possivelmente seria relativo ao processo de extração, né, do Salgema, que estava abalando o processo e afetando o terreno, todo esse processo. Ele foi totalmente, vamos dizer, ridicularizado, perseguido, né, naquele momento. Foi necessário, depois, a companhia de mineração dar um laudo. E aí, quando constatou isso, Ovaidri, o Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça da época, ele faz um acordo lesivo contra a população. Inclusive, quem reagia, os moradores faziam mobilização, ele até fazia algumas ameaças. Inclusive, esse processo, hoje, ele está no Conselho Nacional do Ministério Público sobre segredo de justiça. Alguns comentam que foi arquivado, outros não. E, no primeiro momento, quem deveria fazer defesa da sociedade deveria ser o Ministério Público Estadual, que não fez. O Ministério Público Federal, por sua vez, também um pouco lento, não tão problemático contra o procurador, em relação ao Procurador-Geral de Justiça da época. E, recentemente, vocês acompanharam, houve um acordo da Braskem, autorizado pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e também do Estado. Isso é muito grave. Um acordo onde a Braskem já repassou para o prefeito 650 milhões de reais, deverá fazer uma segunda parcela de 750 milhões, e esses recursos, como ele não tem transparência, não tem controle social, ele deveria ser aplicado na população que foi atingida. Afinal de contas, a gente está falando de 5 bairros
que afetou mais de 60 mil pessoas que abruptamente, repentinamente, tiveram que sair das suas casas, deixando sua memória, vida, relação afetiva com os vizinhos, né, as crianças, os amigos, a parte espiritual. Várias igrejas elas tiveram que ser desativadas. Mas no entorno de Maceió, como a gente está lidando com o Complexo Lagunar, que vocês devem conhecer bem, está proibido agora a pesca dos pescadores de marisqueiras. Ou seja, está afetando muito mais do que só aquelas... A informação que é em torno de 200 mil pessoas, inclusive o famoso sururu, que os turistas tanto adoram. Então, veja bem, como esse processo, a gente tem um fenômeno novo, inclusive eu estou fazendo isso com vocês, que a gente não tinha no passado, né, que são as redes sociais, isso começa a afetar também o turismo. Há uma ameaça que a área do turismo em Alagoas é mais sol e mar. Então, a parte da praia, aquela área de Marechal, Barra de São Miguel, Praia do Francês, Maragogi, aquilo não tem nada a ver, em tese, com essa realidade. Mas com essas notícias que o mundo está chocado, logicamente, de repente, alguém programa e fica com receio. Não há perigo em relação ao turista para o sol e mar, né? A lagoa, neste momento, eu repito, os pescadores estão proibidos. E ninguém sabe qual é a dimensão desse processo, não é? Ele vai ter um afundamento vertical, se tiver, tem uma proporção. O que é que vai afetar? Como é na beira da lagoa, você vai salinizar mais a lagoa, possivelmente afetando todo o processo do complexo, né? Do eco, né? Mas se ela for horizontal, que ninguém sabe quantas cavernas, na realidade, era para ter sido feito, na época, 18, e parece que foram feitos 35. Todas essas informações são muito nebulosas. Como a gente tem uma cidade que o nome é a sua origem, Maceió, que é uma origem indígena, Maçaioque, né, o encontro das águas, a gente tem muita estrutura, muito de areia. Então, é um embate que a gente tem que fazer e cobrar e responsabilizar a empresa. Não é só a indenização. Até agora, ninguém está discutindo, não vejo matéria nenhuma discutindo o seguinte: os diretores da Braskem serão responsabilizados do ponto de vista administrativo, civil e penal, porque senão eles vão fazer outros crimes, né? Agora, devido a uma vitória, eu acho que a COP deve ter influenciado, eles ficaram tão acanhados que não foram para a COP, estão perdendo um processo daquele selo, né? E agora também foi denunciado pela imprensa que a prefeitura sabia do incidente que iria ocorrer em relação a essa caverna tão definida, né, que é a número 18. Então, existe um clima de muito medo, tensão. E, por último, né, para dar uma oportunidade, já estou falando até um pouco acima da média, o descrédito da população, e com razão. 60 mil pessoas diretamente prejudicadas, você não tinha imóvel suficiente, houve um processo inflacionário imobiliário em Maceió, teve ajuda social que não deu resposta sobre isso, e agora há um embate do ponto de vista político, que eu não quero entrar nesse embate. Eu sou integrante do Partido dos Trabalhadores, sou, neste momento, até coordenador da bancada, nunca esqueci, e eu percebo que existe um embate do ponto de vista político entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com o prefeito, que ele é aliado, querendo fazer uma construção para todas as casas, aliás, uma construção habitacional para atender a população. Tudo bem, agora a pergunta é que não quer calar: os 650 milhões que foram recebidos pela prefeitura, os 750. Tudo isso tem que ter transparência. Uma briga também em relação ao Senado. O senador Renan cria uma CPI, essa CPI no Senado tem assinatura suficiente e tem morosidade das lideranças indicarem os nomes para participar, que eu acho que é um equívoco. Eu acho que tem que ser instalada a CPI, tem que fazer todas as ações necessárias. Ontem mesmo
nós tivemos uma audiência com o presidente Geraldo Alckmin, coordenada pelo governador Paulo Dantas, estava lá o ministro Renan Filho, o ministro Valdez, estava o ministro Wellington, representação da Secretaria de Comunicação, estava Igualdade Racial, a Aniele Franco, um número expressivo de ministro preocupado, e foi dado alguns encaminhamentos práticos. Primeiro, como os pescadores marisqueiros estão sem poder trabalhar, então vai ter uma linha de ação para que essas pessoas tenham uma renda mínima. A exemplo que ocorreu agora, ajuda no estado do Amazonas. É necessário também discutir com o Ministério da Saúde, Cris e Rovai, a questão da saúde mental. Por coincidência, esses bairros que foram destruídos é onde tinha as casas de saúde psiquiátrica. Então, tinha a Casa de Saúde Ulisses Guimarães, que teve que ser desativada, foi para a parte alta. O maior hospital psiquiátrico privado foi desativado. Um outro, que agora me falha a memória, vizinho, o Colégio Bom Conselho, também foi extinto. E na parte alta do Pinheiro, Farol Pinheiro, tem um hospital Portugal Ramalho, que é um hospital público, que já apresenta rachaduras. Então, além dessa população ser expulsa, e, logicamente, todos afetados com uma questão de saúde mental, inclusive teve alguns suicídios, toda essa estrutura que poderia dar amparo à saúde mental, ela está comprometida e não existe uma ação concreta da Braskem. O que é que a Braskem faz? E aí o que é o grave? Quando o imóvel ela indeniza, ela pega a escritura e registra o nome dela. Aí já há uma discussão profunda que, se de repente, daqui a décadas, você tiver esse solo sedimentado, compactado, a Salgema vai ficar com 30% da área de Maceió. Então, o que ela está investindo agora, amanhã pode ser um Alphaville da vida. E tudo isso, repito, sem uma ação mais forte do Ministério Público Estadual Federal e do Poder Judiciário. Quer dizer, ela destruiu, e ainda vai ficar... ela está comprando a preço de banana e ela pode vender aquela área totalmente organizada, reurbanizada, a preços muito maiores no futuro. Sem dúvida, Rovai. Inclusive, veja bem, ela está falando, você conhece Maceió, você tem aquela parte do Farol, e aí quando chega nas imediações do Exército, que é do lado aqui da Pitanguinha, Farol, em frente é o bairro do Pinheiro. Aí você vai descendo e chega no Mutange, que é a parte baixa. O Mutange você tem acesso à lagoa. Então, se esse terreno, esse imenso terreno, que representa de 20% a 30% da área do Maceió, ele for compactado e amanhã tiver condições de fazer um Alphaville, vai ser um dos mais caros do Brasil. Porque você, além de morar dentro de Maceió, numa área privilegiada, você vai ter acesso à lagoa. E o pessoal com maior poder aquisitivo já tem casa na lagoa, né? Na parte Massagueira, Francês, naquele torno, Cumbi. Então, você vai ter um mega projeto imobiliário. Isso não está sendo discutido. E, além disso, algumas pessoas com maior articulação, sabendo que a Braskem é uma empresa internacional e tem vínculo na Holanda, e está tramitando também uma ação judicial na Holanda, porque ela tem vínculos com a empresa. Então, alguns, que são poucos que conseguiram fazer isso, de repente estão apostando que essa ação ela vai ficar mais célere, mais rápida do que no Brasil. As indenizações foram abaixo da média, as pessoas praticamente ameaçadas, e agora, com esse acidente que ocorreu com esse último túnel, eles foram, inclusive, provocados, forçados, né, pela Defesa Civil de Maceió a saírem. E aí, o que é que a prefeitura está propondo? Colocar essas pessoas no ginásio. Imagina, morar em ginásio. E a pergunta, cadê os 650 milhões? Cadê os 750 milhões? Exato. Então, a gente está vivendo um processo que, infelizmente, ocorreu esse acidente, porque até então era, repito, o maior crime ambiental urbano do mundo, e ele estava somente na estrutura de Maceió, no âmbito de Maceió, na geografia de Maceió. Agora ele toma uma dimensão ali nacional e internacional.
E quem é responsável, se a gente tiver rotular, para não ficar divagando, pegando responsável? A Braskem. Foi ela que fez todo esse processo. Ao longo dos anos, né? Na época da ditadura, quando foi criado um discurso que a população comprou o discurso pelos governadores biônicos. Vai gerar 10 mil empregos diretos. Naquela época, a gente está falando final da década de 70, começo de 80. Maceió tinha 500 mil habitantes. Então, quem fez o movimento contrário a essa instalação, todos eles foram totalmente penalizados, né, desacreditados, a exemplo do professor Zé Geraldo Marques, os sindicatos jornalistas, o Movimento pela Vida, uma pessoa histórica que você deve conhecer, que é o jornalista Anivaldo Miranda, né? Outra pessoa conhecida que já está no plano, faleceu, o Freitas Neto também, que foi jornalista do sindicato, Denis Agra, também outro ícone, também faleceu. Então, o movimento estudantil da época, o DCE, o FAO, registrando o papel do Edberto Cianelli, Tomás Beltrão, que tiveram um papel muito importante nessa luta. Então, aquelas pessoas ficaram isoladas, porque a imprensa ela foi calada. Veja bem, na época era Salgema. A imprensa ela foi calada porque houve uma estratégia de marketing e o Salgema cria um prêmio de jornalismo chamado Prêmio Salgema de Jornalismo. Esse prêmio era o Oscar do jornalista. Quem ganhasse era o Oscar do jornalista. Tudo isso para tentar o quê? Cooptar o processo. Então, ela irradiou, né, na classe política. História é ótima, Paulão. Essa história é ótima, Paulão, porque ela mostra muito bem como o jornalismo brasileiro viu em vários dos seus momentos, né, de uma vilania contra o povo, contra os menos favorecidos, se troca por um prêmio e por algumas moedas, né, alguns 40 moedas, assim, e condenou 1/5 ou mais, ou 1/3 de uma cidade, de uma das maiores capitais do Brasil. Né? A gente precisa ser resgatado. Vou mandar atrás disso daí, depois falar contigo, para pegar esse prêmio e mostrar a cumplicidade da imprensa nacional com o que hoje estão passando milhares e milhares de pessoas, né, em Alagoas, e como aconteceu com a Vale. Aqui no Brumadinho, a mesma coisa, Paulão. Aí eles vão lá, põem os anúncios nos jornais e ninguém mais fala nisso. Desculpa te interromper, mas é porque é indignante. Inclusive, até recentemente, a empresa Braskem, que agora mudou de nome, né, Novo Nó, ela tem a maior vinculação dela na Globo, colocando que ela é uma empresa que está sustentabilidade, está preocupada com agora a economia verde, etc. E tal. Aí no Brasil, quem não conhece, compra essa ideia. Mas depois desse acidente, né, gravíssimo que ocorreu agora, e que ninguém sabe as dimensões, né, tiveram que, logicamente, explicitar para o mundo, ela mesma que estava programada para ir para a Copa, ela desistiu. E, ao mesmo tempo, parece, me corrija, se não me engano, o Conselho de Valores Mobiliários, parece que tem um link que a empresa ela tem essa vocação ambiental, parece que ela perdeu esse processo. Né? Então, veja bem, é uma empresa que tem bilhões, repito, que nesse momento ela pode estar indenizando. Eu estou levantando uma tese que, apesar de não ter instrumento, por enquanto ainda não tem definidor sobre isso, mas você sabe como o capitalismo funciona. Ele não é aquela que não dá almoço grátis, né? Então, ele está indenizando, repito, toda indenização tem que ir para o cartório e vai ficar com mais de 20% da área de Maceió. Se esse terreno fica solidificado, ou seja, daqui a décadas, não é curto prazo, você vai ter o maior alfaville do Brasil, inclusive na beira da lagoa, que é o Complexo Lagunal, um dos mais bonitos do Brasil. Então, a situação gravíssima. E a gente não percebe. O presidente da Braskem deu
uma declaração, um novo presidente, dizendo, não, a culpa é da classe política, etc. Tal. Não é muito simplismo. É por isso que eu defendo a tese, que eu quase que eu não percebo em nenhuma entrevista de pessoas, quando são entrevistadas, principalmente da classe política, é o seguinte: temos que penalizar a direção da Novo Honor, hoje Braskem, do campo de vista administrativo, civil e penal. Porque é aquela velha história, e não é demagogia falando. Se você tem uma mãe hoje, no momento até pré-natal, né? Nesse momento, famélica, que de repente ela entra no supermercado e furta uma lata de leite para atender o seu filho que está passando fome, essa mulher não tem pena, ela é presa e tem celeridade na justiça. A pergunta que não quer calar: por que até agora a Braskem não foi penalizada? Essa é a pergunta. E até um dos responsáveis maior, Dri, para mim, foi o Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça da época, que fez um acordo que não beneficiou a população, beneficiou a Braskem. E até para servir de exemplo para que novos crimes como esse não se repitam, né? Porque o Brasil já está cansado, né? Brumadinho, Mariana, Vale, né? E agora esse crime da Braskem. A vontade de fazer um livro, as tragédias de Brumadinho, Mariana e Maceió e a cumplicidade da mídia brasileira. Porque tudo bem, tem outros aspectos, Paulo, eu sei disso, mas a mídia não podia ser cúmplice desses absurdos. Quando ela se torna cúmplice, ela afasta de si o seu papel principal na defesa dos direitos cidadãos. É o mínimo que ela deveria fazer. Mas hoje ela se tornou patrimônio desses grandes veículos, né? Dessas grandes empresas, desses grandes interesses internacionais e nacionais. É uma pena. Dri, mais alguma pergunta, Paulão? Não, é isso. E agora o presidente Lula deve ir até a região. Como que vocês estão atuando, os movimentos sociais, para tentar, pelo menos, alguma justiça nessa situação, Paulo? Dri, eu fiz, inclusive, um apelo ao presidente em exercício Geraldo Alckmin, né? Eu fiz um apelo que era importante a visita do presidente Lula. Se por acaso ele não puder ir, a importância do presidente Geraldo Alckmin. Nós tivemos um grande acidente na natureza em 2010. Foi uma tromba d'água localizada no Vale do Paraíba e no Vale do Mundaú, rios que nascem no estado de Pernambuco, no Paraíba e chegam em Alagoas. E afetou milhares de pessoas, casas, tiveram mortes, etc. Tal. E isso foi no sábado, terça-feira, o Lula chega, certo? Era para fazer uma reunião no próprio aeroporto, o governador da época queria fazer, o Lula não aceitou e foi visitar as áreas e percebeu o sofrimento da população. Ele desceu, principalmente na cidade do aeroporto, que vocês conhecem, que é Rio Largo, e viu a destruição, morte, etc. E ele, rapidamente, conseguiu aprovar, enviar um projeto para o Congresso, uma linha de crédito, e essa linha de crédito, ela construiu algumas cidades, exemplo, Blanquinha, que era uma cidade próxima ao Rio, ele foi para a parte alta do platô, ele fez uma nova cidade, né? Escolas, casa de saúde, etc. Então, é fundamental que o Lula venha aqui em Alagoas. Para quê? Para dar o conforto, dizer para a população sofrida que o governo federal antes, para vocês terem ideia, ocorreu um acidente no ano passado e o governo Bolsonaro não fez uma visita a essa área. Nunca visitou, nunca colocou como um plano de trabalho, né? Então, eu acho que, por uma questão de justiça, solidariedade em relação a essa população sofrida, que está precisando, repito, o processo de saúde mental dessas famílias foram muito afetados, ainda estão afetados. Ocorrer suicídio, depressão. Já pensou você nascer numa casa, ter os seus filhos, a relação afetiva com o bairro, com os vizinhos, amigos, as crianças, escolas, a igreja, a praça, tudo isso, repito, 5 bairros, de forma abrupta, 60 mil pessoas. Inclusive, isso é ruim para você suportar uma infraestrutura. Qual é a cidade que consegue suportar? Então, a presença do presidente Lula, para mim, ou do Alckmin, ela é fundamental. Ele já mandou todos, já mandou o ministro Wellington,
que já está criando uma linha de crédito. O ministro André da Pesca também já foi autorizado. Ele mandou o ministro Valdir Góes, mandou o ministro das Cidades. A Aniele Franco, preocupada, porque essas cidades, a exemplo, Marechal Deodoro, Coqueiro Seco, Santa Luzia, ela tem quilombos, né? Tem uma história dos quilombos desde a fundação de Maceió. É preciso, e do estado de Alagoas, é preciso destacar isso, vocês sabem, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e Alagoas, Rovai, foi o último estado a abolir a escravidão, porque é um estado muito conservador. É preciso dizer que Alagoas foi criada pelo Dom João VI, rompendo de Pernambuco, que tinha uma visão mais avançada. Então, isso está em xeque também várias comunidades quilombolas, atingindo principalmente as mulheres. Quem mais sofre nesse processo são as mulheres. Nessa região, você não tem muita influência indígenas, porque eles foram mais para o Agreste Sertão. Mas comunidades quilombolas, você tem várias comunidades quilombolas. A Lagoa, hoje, o sururu, ele tem um papel fundamental, e são as mulheres que lutam por ele, que é uma tarefa muito penosa, né? Aí você tem a resistência cultural de jovens que conseguem, junto com a universidade, fazer um papel, mantendo aquela escola. Alagoas é um estado, Maceió, muito rico na cultura popular, né? E aí eu queria destacar o projeto Quintais Culturais, né? A gente tem jovens que estão nessa luta, mantendo o processo, as músicas, a questão das marisqueiras, dos pescadores. Agora foi descoberto recentemente uma nova própolis, que só tem em Maceió, na região, que é considerada a própolis vermelha. O pessoal até brinca, porque na nomenclatura que foi feito o estudo pela USP, a Universidade Federal de Santa Catarina, da UFAL, por coincidência, essa própolis vermelha, ela é a número 13, e é considerada a melhor própolis do mundo. Para você ter ideia, toda a produção dela, 1 quilo custa R$1.000, os países asiáticos compram. E onde ela tem? Ela tem no mangue. É onde as abelhas fazem a polinização, é o mangue da lagoa, que é o manancial fundamental. Maceió não tem mais fome devido à lagoa. Os peixes, o sururu, o marisco, então tudo isso, com essa nova mina, ela, o que é o salgema? Sal, né? Salgema é sal, para extrair o cloro, e a soda, né? Que é a base da química. Se ela entra dentro da lagoa, ela pode salinizar num grau tão alto que pode viabilizar a vida marinha. Veja, outro problema, entendeu? Então, a gente discutiu ontem, o senador Renan, o governador Paulo Dantas, Renan Filho, porque o pessoal está tirando areia para tamponar. E não tem uma quantidade de areia de fora. E, de repente, pode ser feito a dragagem da lagoa, que hoje ela não foi renovada há décadas. Essa própria dragagem, hoje que está impedida, ela pode servir de tamponamento para essas minas, né? Essa é uma ação que o governo federal tem que fazer e cobrar, repito, e rotular mesmo dessa empresa criminosa, Raspiar, Braskem, e penalizar os seus diretores. Paulão, como é que está a situação política de Alagoas? A eleição para prefeito, o PT está apoiando o atual prefeito, é oposição, tem candidato. Como é que está a relação com o governo do Estado? Era uma relação boa, pelo menos com o Renan Filho, pelo que eu saiba. Eu queria entender melhor aí. E como é que está a posição desses atores nesse processo? Maceió, nós fizemos oposição, somos oposição ao prefeito atual, JHC. Nós lançamos para a eleição que ele foi eleito um companheiro que é o presidente do partido, Ricardo Barbosa. Ele foi candidato, mas, logicamente, não ganhou a eleição. A situação hoje, o PT tem candidatura. A gente está apresentando o nome de um companheiro que é deputado estadual, Ronaldo Medeiros, né? Mas eu percebo, Rovai, uma divisão, inclusive na própria oposição. Eu defendo uma tese que a gente teria que ter uma unidade de ação. Isso não está ocorrendo. O MDB deve ter lançado candidatura, deve ter outras candidaturas também. A situação do prefeito muito confortável. As pesquisas de opinião, até então, antes desse acidente, ele é acima de 50%.
Ele é um jovem que conseguiu compreender o processo das big techs com capacidade, trabalha bem a mídia, tem uma relação com vários influencers no Brasil, inclusive alguns ele até ajudou a influenciar, né? Influenciar, e hoje são renomes nacionais. Ele é um dos poucos políticos no Brasil que tem acesso ao Vale do Silício. Ele é amigo pessoal do Mark, dono do Facebook, né? Que tem uma relação histórica com o processo. Ele tem uma rede de rádios com o seu pai, que você conheceu, o deputado federal João Caldas. Tem TV, então ele se comunica, tem rádio popular que trabalha no segmento TV, tem uma estrutura muito forte de publicidade, com a maioria dos canais de comunicação em Alagoas. Então, é uma situação muito complexa, não é fácil a situação dele. Agora, com essa realidade nova, eu acredito que pode ter mudança. Eu lembro quando ocorreu uma eleição de um candidato que o pessoal dizia que ele estava eleito, ele era deputado estadual, Zé Bandeira, que era tão sertanejo, e o Djalma Falcão, que você conheceu, né? Deputado federal várias vezes, ele também estava mal. E, de repente, houve uma ação na periferia de Maceió, onde o prefeito, que era esse, o Zé Bandeira, ele derrubou várias casas. E isso foi o mote da revolta da população, e o Djalma Falcão ganhou. Hoje, em Maceió, a sociedade civil saiu nas ruas, fazia tempo, estava sem fazer grandes mobilizações, até porque a população atingida já não acreditava muito. Eu participei de algumas, né? Agora mesmo estou em Brasília, mas eu participei. A última, veja o surrealismo, Dri e Rovai. Eu fui com o pessoal fazer uma grande passeata e chegamos na porta do Salgema. Aí interditou lá por algumas horas. O juiz, ele entrou com interdito proibitório. Até hoje eu respondo processo. Ou seja, o juiz preocupado com o movimento de entrada de caminhão do Salgema. Esse mesmo juiz até hoje não deu opinião defendendo as vítimas. Veja como é o processo. Mas dessa vez foi uma mobilização razoável, mas agora eu percebo que tem muita gente, o processo realmente contaminou, não é? Porque, repito, além dos atingidos, que a gente tem que fazer a discussão, a sociedade. Relativo ao plano político aqui, o governo do Estado e a oposição, ao prefeito Paulo Dantas, junto com Renan Filho e Renan Calheiros. O PT faz parte do governo, é integrado nesse processo, mas eu entendo que a luta partidária é importante, mas o foco, para mim, é a questão das vítimas. Porque é uma bandeira o seguinte: o prefeito vai receber bilhões, vamos fazer uma luta para o Estado receber. Eu sou contra essa tese. Claro que o Estado, o município, que, para mim, a questão principal é o seguinte: como atender as vítimas. O Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, teria que fazer um mutirão se esses acordos que foram feitos foram adesivos ou não. Se foram, tem que ser revistos, né? As pessoas que perderam suas casas, que não têm onde morar, vai ter um plano de moradia para eles terem uma moradia decente? Essa discussão que eu estou provocando aqui, quase que ninguém faz o debate. O terreno agora é da Braskem, amanhã ela vai fazer um grande condomínio, se for, é um tapa na cara do povo brasileiro, principalmente Maceió. Isso é uma desmoralização para o Estado e para as autoridades. A gente não pode deixar amanhã essa empresa criminosa, que já fez o que fez, fazer um grande condomínio. Porque essa moçada do capitalismo selvagem, ela não tem amor, né? Se tivesse, estaria junto à população. A outra questão é linha de crédito, que o governo Alckmin ontem já lança para os pescadores, verificar também de pessoas pauperizadas, dar uma assistência na saúde. A situação da saúde mental está gravíssima, e eu que tinha falado, relativo a todos, principalmente ao Hospital Portugal, é urgente, urgentíssimo, a Braskem construir um novo Portugal Romário. Hoje ele está desativado. Rovai Dri tem um grande hospital histórico, o nome já está dizendo. O Hospital Sanatório.
ele foi criado para atender, naquele período que a gente ainda não estava no plano terreno, tuberculose, né? Isso foi antes da gente, a geração dos nossos avós. O nome era esse, sanatório. E esse hospital, ele atende o SUS. Ele é uma cooperativa, atende o SUS. Quando ocorreu o acidente há 15 dias atrás, ele foi notificado e disse: olha, você amanhã tem que sair. Já pensou você tirar um hospital, Rovaio? Um hospital. É um absurdo. É uma coisa gravíssima. Então, eu sou da tese que não tem que politizar para ganhar espaço para a prefeitura fazer o debate. Eu acho que isso é um grande equívoco. Eu acho que a questão central é a questão de atender a sociedade. A gente tem, inclusive, um jovem pastor, um dos poucos da resistência, da Igreja Batista, pastor Wellington, que a igreja dele era o espaço de resistência. Ela agora também foi notificada para sair, apesar de ter laudo que essa área não foi atingida. Eu acho que tem um aspecto político. Uma igreja é o único espaço, veja bem, é o único espaço que dá apoio às vítimas, eles são taxados. Outra pessoa é um jornalista que eu conheço, trabalhou comigo, Alexandre Sampaio, que representa os empreendedores daquela região. O Alexandre, inclusive, apoiou o prefeito, fez autocrítica, etc. E quando ele começou a questionar, no processo, essa semana ele recebeu uma ameaça de morte. Apareceu um Twitter nas redes sociais dizendo: Alexandre foi encontrado morto na Lagoa. Claro que a gente não pode culpar ninguém sem prova, mas é uma ameaça para tentar calar a voz dos que resistem. Então, é uma situação muito preocupante que as autoridades e o Brasil, é por isso que eu defendo que a tese, mesmo o presidente Alckmin exercício, ele já recebendo a gente ontem, eu acho que a visita, Dri, no Estado, é uma forma de dizer: o governo federal está presente, eu quero fazer o que eu fiz em 2010, como fui presidente aqui, vim aqui dar apoio ao vítima, em tudo que for necessário do governo federal, a gente tem que dar apoio a essa população que ainda hoje sofre. Muito bem, Paulão. Muito bem. Muito obrigada, Paulão. Queria te agradecer pela entrevista. Já estamos... O ministro Alexandre Padilha, que é o nosso próximo entrevistado, já está aqui, já mexendo na câmera também. Deve ter alguém ali, algum assessor. Então, Paulão, vamos voltar contigo. A gente vai querer ser atualizado por você aí do que está acontecendo em Maceió, viu? Então, a Adri vai ficar em contato com a tua assessoria, mande eles nos procurarem quando precisar, quando tiver notícia para dar no site. Essa questão ela é de suma importância para a discussão da relação capital-sociedade, né? Que no Brasil tem sido muito desfavorável à sociedade em benefício do capital. Paulão, muito obrigado. Viu? Obrigada, Paulão. Renato, eu quero te abraçar virtualmente, Dri, dizer que para mim foi, repito, mesmo sendo um tema árido, mas foi muita alegria, um orgulho ser entrevistado. A credibilidade de vocês, conheço a vida, conheço a história dessa resistência da comunicação no Brasil. Queria dar um abraço aí no meu companheiro que vai ser entrevistado, Alexandre, o nosso Padilha, né? Alexandre Padilha. Padilha, uma informação que vocês vão perguntar a ele, ele é filho de uma alagoana. A mãe dele é médica, o pai dele foi um cara que combateu na ditadura, né? Teve que ser exilado. Você conhece a história, só conheci o pai com 8 anos. E o Padilha todo ano vem aqui. Inclusive, ele tem uma tia afetiva, que já faleceu, foi vereadora Jared Viana, que morava nessa região, né? Padilha é um grande, e é importante vocês até solicitarem dele, porque ele tem um papel fundamental sobre isso, a importância dele, até simbolicamente, como alagoano, paulistano, se envolver também nessa causa. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, irmão. Tudo de bom aí para você. Valeu, Paulão. Obrigada, Paulão. Até a próxima. Obrigado. Tchau.